Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $46.900. Bitcoin que continua a queda, porém tem mais de 200 milhões de dólares tentando segurar o preço no curto prazo. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre isso, te mostrando o que esperamos para as próximas horas e para os próximos dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero fazer uma análise de sentimento completa com vocês, tá? Começando aqui, já te mostrando um pouco sobre essas ordens muito grandes que temos próximas ao preço e que podem dar suporte para a gente nesse curto prazo. Mais de 200 milhões aqui no 1%, vamos falar um pouquinho sobre isso. E também, né, obviamente, falar das ordens de venda que estamos fazendo pressão para o preço cair mais. Além disso, vamos fazer a análise completa aqui de sentimento, de análise técnica também completa, né, mostrando para vocês não só esse nosso rompimento para baixo que a gente está tendo agora, mas uma zona de suporte importante que o preço, na minha visão, tem que segurar para a gente não ter problemas maiores, beleza? Então vamos começar no 4 horas, depois 1 hora, 15 minutos. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre a dominância, tá? E por que, para mim, a dominância é uma grande dica de que talvez a queda não tenha acabado. Vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui, mostrando essa queda aqui que fez a dominância perder fundo, né? E o que isso quer dizer, não só para o nosso dia, mas para a tendência de longo prazo. Então vamos lá, investidores. Quero começar aqui agora falando com vocês um pouco sobre essas ordens aqui, né? O que são essas ordens, investidores? São ordens de pessoas que estão colocando bitcoins ou valores em dólar abaixo aqui do preço, tentando segurar. Como vocês sabem, né, eu uso aqui no TRDR o Order Book Depth Overlay, e aqui eu peguei o agregado de várias exchanges, como você pode ver, posso inclusive até colocar da FTX aqui novamente, né? Lembre-se, quanto mais claro aparece aqui pra gente essa ordem, mais ordem tem, né? Então quando, por exemplo, muda de cor para um verde, vai para amarelo, quer dizer que tem muita predominância de ordens e é justamente isso que a gente está vendo no curto prazo, tá? Mais de 200 milhões de dólares. Ainda não entendeu? Essas são as ordens que ficam no book, tá bom? São essas ordens que a gente consegue ver aqui. Então você pode ver 260 bitcoins aqui, 150, 150, isso aqui só na Binance Futures, tá? Mais 240 em 46.500, ou seja, tem bastante ordem na Binance Futures e em outras exchanges que totalizam esses 200 milhões. As baleias vão conseguir segurar? Na verdade, ninguém sabe, né? Mas é um sinal de que estamos num ponto importante e que esse ponto, se não for respeitado, podemos ter quedas mais significativas, tá? E, além de olhar esse ponto aqui na análise de sentimento, a gente também precisa entender esses pontos na análise técnica, né? Nesse momento eu vejo que no 1% até os 46.500 é um ponto importante e a gente também tem um fundo aqui nessa região, né? O preço não fecha candles abaixo desses 46.500 há bastante tempo, né? Fechar candles aqui seria muito ruim já para o preço. Mas, levando em consideração o suporte que a gente tem aqui em basicamente todo o mês de agosto, eu posso ver que um ponto mais conservador, que se o preço romper abaixo, a gente pode ter grandes problemas, é a região não só dos 46, que é o ponto de controle, ou seja, o ponto onde mais pessoas compraram e venderam desde o dia 3 de agosto aqui, mas também os 45.500, que abaixo a gente não tem tanto suporte assim no VPVR. Na verdade, a gente está testando a zona mais importante agora, né? E a gente precisa ver se as instituições vão conseguir segurar o preço aqui para a gente tentar fazer esse rompimento para cima, né? Não conseguimos por enquanto, né? Não conseguimos passar da região ali dos 49 mil dólares, muito menos dos topinhos mais próximos aqui dos 49.200, 49.700, tá? E para mim nesse momento é justamente esta linha de tendência aqui e esse ponto de controle, se eu pegar numa hora aqui, ou seja, nos últimos dias, que vai ser o ponto mais importante que a gente vai ter que ultrapassar. E se passar aqui, né, se passar dos 49.200 é um bom sinal, sinal de demonstração de força significativa e que o preço pode voltar a ter aí dias de alta, tá bom? Então atenção aos 49.200 dólares. Porém agora, depois dessa queda aqui com bastante volume, a gente vai ter uma zona de resistência já importante entre a região que a gente pode fazer um reteste aqui nos próximos minutos, entre os 47.700 e justamente esses 49.200, tá? Já indo aqui para o 15 minutos, podemos ver que o preço
caiu bastante aqui nos últimos minutos, né? Ainda não teve uma correção, então talvez seria natural que a gente tivesse essa correção aqui para testar as zonas de Fibonacci, como por exemplo aqui esse antigo fundo nos 47.500, 47.800, onde a gente começa a ter mais resistência aqui no VPVR, tá bom? Então não seria nada de outro mundo a gente dar um pullbackzinho aqui antes de ir romper de novo, né? Porque lembra, quando a gente tem muita ordem de compra assim no book, isso dita para outras instituições um risco muito grande delas acabarem vendendo nessa região. É claro que pode romper, porque tudo no mercado é dinâmico, né? É tudo probabilidade. Mas quando as instituições, pensa comigo, se você é uma grande baleia e você quer fazer o mercado despencar, se você começa a vender para outra instituição aqui, ou seja, para um concorrente seu, você corre o risco de dar liquidez para o seu concorrente, você corre o risco desse cara aqui que está tentando acumular em cima de você e mandar o preço para outro lado para te prejudicar, correto? Então, por que a gente nunca quer estar contra o order book? Justamente por causa disso, porque as instituições elas entendem que para elas é mais vantajoso trabalhar não em conjunto no sentido, vamos ferrar as sardinhas, não, mas em conjunto no sentido que a probabilidade está mais a favor delas quando elas não estão dando liquidez para o concorrente, tá bom? E algo exatamente igual que a gente pode constatar quando, por exemplo, o preço começa a subir e a gente vê muita ordem de instituição tentando vender. Então hoje, quando a gente estava lá próximo aos 48 mil dólares, começou a subir e a gente começava a ver aqui muita instituição tentando distribuir, isso aqui é um sinal de quê? É um sinal de perigo, né? É um sinal de que se tem muita instituição tentando distribuir, uma hora ou outra, cara, elas acabam conseguindo, né? Pelo menos em probabilidade, e tem uma boa chance da gente mandar o mercado para baixo. Para quê? Para estopar e liquidar as pessoas que acabaram não olhando essa constatação que a gente tem aqui das instituições tentando distribuir e acabam perdendo dinheiro quando o preço começa a cair. Beleza? Então vocês podem ver que à medida do dia de hoje, a gente teve todo momento, a partir dos 48 mil dólares, mais instituições tentando distribuir, e não só isso, a gente teve algumas liquidações significativas aqui. Cerca de 15 milhões de dólares foram sendo liquidados à medida que o preço foi subindo. Então, oportunidade de distribuição. Igual agora, nesse momento aqui, pode ser uma oportunidade de acumulação sim, tá? Não podemos descartar essa possibilidade. Porém, como nós temos alguns fatores que estão deixando a gente um pouco mais preocupado, eu acho que nesse momento não faz sentido a gente se expor tanto assim ao mercado, apesar de que estar um pouco exposto agora, né, em especial quando a gente vai testar essa região aí abaixo dos 47 e tem muita liquidação, já é algo que faz sentido, né? Mas lembre-se, a gente pode sim perder essa região, não é porque tem 200 milhões de dólares aqui que isso vai se manter. Olha só, agora já estava 194, já muda 200, isso aqui pode mudar a qualquer minuto, né? Lembrem-se, o mercado é sempre probabilidades e dinâmico, tá bom? Então é importante a gente entender isso e não estar completamente exposto agora, né? A gente sempre quer ter caixa para comprar se o Bitcoin cair mais, e eu vejo sim oportunidades se a gente continuar caindo, liquidando, indo mais próximo, por exemplo, dos 46.500, 45 mil dólares. Por quê? Problema mesmo no longo prazo aqui, eu acho que a gente sim, já teria nos 45.500, mas a gente ainda vai ter um suporte aqui, um pivô importante nos 44, que pode acabar segurando o preço, tá? Se perder aqui, boa probabilidade de irmos mais próximos dos 40, e aí a gente discute se acontecer, né? Mas no momento aqui, a gente consegue enxergar que o preço, não só pelos fatores do Bitcoin, mas também, acho que principalmente por causa da dominância, tá ainda denotando risco pra gente, e a gente tem que ter caixa para comprar mais embaixo. Pelo menos essa é a minha visão no momento, beleza, investidores? E se a gente for pensar aqui, a partir dessa dominância, nós temos algumas constatações bem básicas hoje, né? O que está acontecendo aqui no mercado, né? A gente viu um mercado muito direcional hoje entre as altcoins. Como assim? A gente viu algumas altcoins demonstrando força e subindo, inclusive algumas dessas podem estar dando oportunidade de compra agora, quando o preço corrigiu, e a gente viu outra parte das altcoins não demonstrando força, né? Grande parte dessas altcoins aqui sofrendo e penando para realmente conseguir continuar uma tendência de alta, né? Mas, em via de regra aqui, quando a nossa dominância cai, igual caiu hoje, mesmo com o Bitcoin num dia indeciso, isso dita pra gente que as altcoins estão performando melhor do que o Bitcoin. Mas
Paulo, por que isso é ruim? Na verdade, isso não é ruim, isso só denota um risco. Denota que as pessoas estão preferindo as altcoins do que o Bitcoin. E quando elas preferem as altcoins, é um sinal de que elas estão muito otimistas, pelo menos para mim e para outros sites, como por exemplo o Crypto Fear and Greed Index do Alternative.me. Uma das métricas utilizadas, né, no nosso Fear and Greed é justamente a dominância, né? Por isso, se as pessoas estão indo para as altcoins ao invés de permanecer no que para mim é, se não for a melhor criptomoeda, para mim é, mas a mais segura, sem dúvidas, o Bitcoin, se elas preferem as altcoins, é um sinal de risco, beleza? Então tomem cuidado com isso, tá? Isso denota para mim que não é o momento, por exemplo, de se expor às altcoins no longo prazo. Se eu fosse escolher uma criptomoeda, e a gente sempre escolhe, né, para se expor, seria o Bitcoin nesse momento, beleza? Quando é o momento de se expor às altcoins? Quando a dominância tá lá em cima, quando ninguém tá acreditando nas altcoins, quando a gente vê as pessoas falando que as altcoins vão a zero, que as altcoins vão cair demais, aí você quer pensar em se expor mais às altcoins. Quando tá todo mundo falando da próxima altcoin que vai pimpar e que vai dar ganhos expressivos, é normalmente o momento de tomar cuidado e de não se expor muito no mercado, principalmente nas altcoins, tá bom? Em Bitcoin eu acho que a gente sempre tem que ter uma exposição considerável aí do nosso patrimônio, né? Considerável, claro que é subjetivo para cada um, mas tem uma estratégia para se expor no Bitcoin no longo prazo. E em momentos de queda, assim, quando a gente cai, muita instituição quer acumular e tem muita liquidação, é justamente esses momentos que a gente tem que comprar, né? Lembre-se, você quer distribuir justamente quando as instituições estão distribuindo e a quem não foi muito paciente está perdendo dinheiro, assim como você quer acumular quando elas estão acumulando e quem também não foi paciente está perdendo dinheiro, né? Você sempre quer estar do lado do que as instituições estão fazendo, porque normalmente elas estão captando a liquidez das pessoas que não são pacientes e estão perdendo dinheiro, ou então que simplesmente não estão vendo esses indicadores de sentimento aqui. Hoje realmente estava bem claro aqui a situação do dia, né? Sem contar outros indicadores, como por exemplo o volume, né? A gente não tinha volume na alta de hoje, como vocês podem ver aqui, um volume claramente predominante de queda, né? Algo bem parecido com o que a gente teve, por exemplo, nesse nosso último teste aqui e neste aqui. Olha o volume entregando pra gente aqui que tá num movimento estranho, né? Um movimento que claramente as instituições utilizaram para estopar e liquidar as sardinhas que acabaram shortando no local errado, mas claramente elas distribuíram e agora estão mandando o mercado para baixo para punir o outro lado do mercado, né? Essa busca por liquidez acontece para cima e para baixo sempre. Então é bem interessante a gente interpretar os indicadores dessa maneira. Continuando aqui, falando um pouco sobre o nosso long short ratio, estamos aí com ele em 1,88, tá? Continua um sinal de risco que não me deixa estar tão exposto ao mercado, mas não vou ignorar. Quando a gente liquida muito e tem muita instituição tentando acumular, vou indo me expondo aos poucos sem dúvidas, tá bom? Além disso, também consigo ver que o long short rate das instituições deu uma subidinha nas últimas horas, o que é bom, né? Não é um indicador aí que a gente está usando para fazer grandes exposições, mas melhor do que mais cedo, né? Ele está, porque ele deu uma subidinha aqui de 1,11 para 1,14. Lembra, esse é um indicador que é bem menos volátil, né? Ele não varia tanto aqui, pois aqui temos as posições realmente das instituições e é mais difícil você variar as posições, os dólares, né? Do que os contratos, as pessoas que estão ou não em long, a quantidade de pessoas. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Para fazer um resumo, eu consigo ver que a situação do Bitcoin não é muito boa, tá? Apesar de termos, nesse momento, suporte pela análise de sentimento, com muitas instituições colocando ordens aí nesse 1% até 46.500, mas também até os 46, tá? Repara que a gente tem bastante ordem aqui, até os 46, 425 milhões de dólares, variou aqui, mas vocês perceberam, né? 400, 390, muitas ordens aqui nessa região, olha a baleia tirando e colocando ordem aqui. E não tem tanta ordem assim para venda nesse momento, né? Mas a gente entende que o preço ele pode corrigir bem mais, então a gente não pode estar mais exposto nesse momento do que a gente aguenta uma volatilidade que é o que dita pra gente a nossa dominância, tá? Nossa dominância não tá mostrando, na minha visão, que o Bitcoin já encontrou um fundo tão importante. Então tomem com medo e manerem na exposição. Beleza? Além disso, a gente consegue ver que se o preço romper essa região aqui dos 45.500 seria muito ruim, mas para realmente ter um problema no diário, um pivô no diário, seria uns 44 mil dólares. Assim como continuamos agora na região entre os 47.700 e 49.200 como região de resistência e região de possível distribuição, tá bom? Se passar dos 49.200, já vamos voltar a ficar mais otimistas, acreditando que a gente pode ter um rompimento para cima novamente.
Beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Um forte abraço e até amanhã.